que será que está acontecendo com as pessoas? Por que a gente parece ter perdido um pouco da capacidade de enxergar o que é ridículo, o que é aceitável, o que faz sentido e o que não faz? Se você não ficou sabendo, na última semana repercutiu bastante na mídia a notícia de um advogado que, em sessão de julgamento perante um órgão colegiado, entendeu que seria uma estratégia inteligente realizar a sua sustentação oral utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Para que eu não fique aqui explicando exatamente o que foi que aconteceu, vamos assistir junto o vídeo para que você entenda melhor antes da gente fazer algumas considerações. Da senhora Dagmar, certo? Sim, excelência. O doutor tem 5 minutos para a sustentação. Eu vou fazer através da IA, pode ser? Sim. Estendo meus cumprimentos e estima ao ilustríssimo desembargador presidente da sessão. Caso estema comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. O fato de a propriedade ser Doutor, esgotou o tempo, né? Condão de forma isolada, descaracterizar o regime de economia familiar. Doutor Roberto, está ouvindo? Não seja um pouco superior a 4 módulos ou até explorada que Como? não é autos em tela, pois a comprovação do desempenho de atividade rural em imóvel cuja extensão é em pequeno montante, acima do permitido em lei, sem a presença de empregados, é suficiente ao reconhecimento da condição de segurado AR sentença conforme... Doutor, isso está absolutamente repetitivo e desnecessário. Eu vou pedir para cortar o seu som. Pode responder. Desculpa, não tem como não registrar isso. Eu achei um desrespeito da parte do advogado nos obrigar a ficar ouvindo uma gravação. Né? Se isso é para ser feito dessa forma, que se fizesse e juntasse nos autos a gravação, eu não vim aqui para ouvir gravação. Né? Então eu queria que ficasse registrado. Isso aí não tem cabimento. Cara, é complicado. Muito complicado. Você vê comigo que esse profissional da advocacia que achou por bem realizar a sustentação oral por meio de inteligência artificial, ele já aparenta ter uma certa idade, já aparenta praticar a advocacia há alguns anos. E, assim, é até difícil e chato, desconfortável falar sobre isso, mas assistindo esse vídeo eu senti um pouco de compaixão, porque o que tem acontecido hoje em dia é uma divulgação massiva em todos os meios de comunicação, que o uso de inteligência artificial seria algo muito revolucionário, capaz de substituir todas as atividades humanas e tal, e aquilo que você já está cansado de ouvir falar. E muita gente acaba acreditando. Ninguém tem questionado. Ninguém tem levantado a voz para dizer que não é bem assim. Pouquíssimas pessoas têm feito isso. Eu vejo de forma mais incisiva, pelo menos no meio jurídico, gente como Lênio Streck, pessoas que têm lançado luz sobre os riscos dessa adoção irrefletida da inteligência artificial no exercício profissional da advocacia ou de qualquer outra profissão jurídica. O CNJ ele tem, de certa forma, trabalhado o tema buscando regulamentar o uso da inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, para que o acervo de processo seja vencido, causas repetitivas sejam julgadas com mais velocidade, e as pessoas olham para isso e muitas vezes entendem que seria um incentivo para que na advocacia a inteligência artificial seja também utilizada. E não é bem assim, eu já até falei sobre isso em outro vídeo, porque a atividade do advogado ela não é a mesma atividade do juiz. O juiz ele precisa apenas avaliar um caso concreto e aplicar ali o seu entendimento, expondo motivos que justifiquem a conclusão que ele adota. Isso é a fundamentação, é o dever de fundamentação que está lá no artigo 93 da Constituição, no artigo 489 do CPC, e o advogado, por outro lado, não basta ele defender o seu ponto de vista, ele precisa
levantar teses de maneira estruturada, de maneira argumentativa, para persuadir o entendimento da pessoa que lê. Então, se eu leio uma petição que é construída com foco na persuasão, talvez mude a minha compreensão sobre determinada circunstância. A decisão judicial, por outro lado, não. Ela apenas expõe uma conclusão e apresenta uma justificativa. Então, é um raciocínio completamente diferente. Se o judiciário vai usar IA para exercer esse mister, como o pessoal gosta de utilizar aí no juridiquês, é uma coisa. Se o advogado pretende usar isso na sua atividade, é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente precisa ter essa visão crítica e perceber que, cara, a IA, ela tem seus benefícios. A gente precisa reconhecer. Porém, ela traz muitos riscos que as pessoas não estão observando, se fazem de cegas, acreditam em tudo que vem na internet e acabam criando situações como essa. Essa notícia está repercutindo bastante. Aqui no site do Migalhas, no YouTube do Migalhas, ela já está com 16 mil visualizações. Cara, eu não gostaria de ser um profissional que está sendo exposto dessa maneira. Você pensa nos prejuízos que isso vai causar para ele em termos de imagem. Não é legal, infelizmente, é triste, isso é muito triste, porque a carreira da pessoa pode acabar ficando marcada por conta disso. Aí você para e pensa comigo, cara, em que situação seria viável realizar sustentação oral com o auxílio de inteligência artificial? Pô, você vai lá para o CPC, artigo 937, coloquei aqui na tela, ele fala que na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator vai ler ali o seu relatório, né? O presidente da sessão, ele vai dar a palavra, primeiro ao recorrente, depois ao recorrido, e nos casos em que o Ministério Público tiver que intervir, depois ao MP. Sempre pelo prazo de 15 minutos para cada uma das partes, para que elas possam sustentar as suas razões. Então, o que é o ato da sustentação oral? É o advogado, numa sessão colegiada, ter a oportunidade de apresentar ali o seu raciocínio, a sua tese, de forma oral. É mais uma oportunidade de exercer ali a ampla defesa, o contraditório, para além da comunicação escrita. Então, a gente trabalhou já em um outro vídeo aqui no canal sobre a importância da comunicação nas profissões jurídicas. O legislador ele visualizou a existência de limitações na comunicação escrita que poderiam ser preenchidas na comunicação oral ali em sessão de julgamento. Então o advogado vai para a sessão, ele já ciente de que os julgadores daquele órgão colegiado tiveram contato com o relato daquele processo que foi produzido pelo relator, então ele tem a oportunidade de lançar luz sobre circunstâncias que o relator talvez tenha deixado passar no seu relatório e apresentar a sua solução jurídica de forma mais contundente, por meio da oratória. Então, essa é, assim, basicamente, a função, o objetivo, o escopo de uma sustentação oral. Aí você para e pensa comigo, imagina um momento em que esse advogado teve a ideia de, cara, tive uma ideia genial aqui, eu vou digitar, porque eu não sou muito bom de oratória, mas eu posso digitar, porque eu escrevo muito bem. Vou digitar, vou jogar numa ferramenta de IA e aí, na sessão de julgamento, ao invés de eu mesmo falar, eu só preciso dar o play e a IA vai falar por mim. Pensa, o momento em que essa ideia chegou na cabeça do cara e ele deve ter pensado que era uma ideia genial. Ele, puta merda, que ideia maravilhosa. As maravilhas aí da tecnologia finalmente vão me auxiliar nessa minha dificuldade de falar. Então eu posso botar a IA para falar para mim. Cara, pensa o momento em que esse cara teve essa ideia. Talvez se ele tivesse alguma deficiência que impedisse ele de falar, seria algo aceitável, né? Seria um contexto totalmente diferente. Mas num contexto de normalidade, cara, virou piada, virou chacota e uma situação
complicado, é difícil para esse profissional. Pensa, muitas vezes, se você não é advogado, se você é de outra profissão jurídica, como eu, se você já precisou contratar algum advogado, você sabe, cara, que não é barato. Advogado é um serviço, o serviço jurídico prestado por um advogado, ele é um serviço caro, com toda razão. Muitas vezes você vai em 2, 3 profissionais, um é 30 mil, o outro é 27, o outro é 20, e fica aquela guerra de preços, mas enfim, não é um serviço barato. E aí você ciente de que, perdi em primeiro grau, mas aí o advogado vai e te fala, não, vamos recorrer. A gente vai recorrer, a gente pode reverter essa situação no tribunal, e aí beleza. Então você vai assistir ali a sessão de julgamento do seu recurso e se depara com uma situação como essa. 20 mil reais de honorários contratuais para o advogado dar play numa ferramenta de inteligência artificial. É difícil. E se você já tinha perdido em primeiro grau, diante desse contexto, é possível que perca também em grau de recurso. Porque se o advogado teve essa iniciativa para fazer a sustentação oral, imagina Assim, eu fico refletindo sobre a capacidade dele, argumentativa, de raciocinar o direito, de apresentar soluções jurídicas que sejam verossímeis, plausíveis. Fica no ar uma desconfiança acerca da própria capacidade de exercer a profissão em um nível que seja aceitável, pelo menos para mim como um cliente. Eu não contrataria um profissional que faz escolhas como essas, porque se ele faz escolhas como essas, talvez o seu julgamento esteja comprometido, entendeu? É algo delicado e eu tenho muito orgulho de poder ter esse canal para falar sobre questões como essas num tempo em que ninguém está falando. Pouquíssima gente está falando, como eu já disse no início do vídeo. Eu utilizo o IA em algumas coisas, em algumas tarefas, mas faço isso com toda cautela e sugiro que você faça o mesmo. Não queira virar notícia de advogado que escreveu a sua petição com IA e inventou jurisprudências. De advogado que fez sustentação oral com a voz eletrônica gerada por inteligência artificial. Desenvolva um senso crítico quanto ao uso dessa ferramenta nas suas atividades. A reflexão que eu quero propor com esse vídeo é essa. Eu me chamo Bruno Albuquerque, sou criador do canal Habeas Vox, onde eu falo sobre questões jurídicas como essa e muitas outras para você que faz parte desse nosso universo tão complexo e delicado como o do direito. Eu não quero de forma alguma que esse vídeo prejudique a imagem dos profissionais envolvidos na situação retratada aqui nesse vídeo, mas é uma circunstância que está aí pública, está sendo divulgada em vários portais de comunicação, saiu até no Estadão, e assim, eu posso utilizá-lo como uma forma de abordar o assunto. Minha visão crítica e de forma alguma voltada a prejudicar a imagem de quem está no vídeo. Espero que ele te faça pensar e refletir sobre esse assunto.